E no Rio Grande do Sul, as enchentes de maio causaram a perda de quase 2 bilhões de reais com a arrecadação de impostos. Segundo a Receita Estadual, a arrecadação do ICMS projetada antes das enchentes era de 6 bilhões e 640 milhões de reais para o intervalo de 1º de maio a 12 de junho. No entanto, de acordo com a entidade, o valor registrado foi de 4 bilhões e 960 milhões de reais. O número representa 1/4 a menos do que o estimado. E ainda sobre as chuvas no estado, mais uma entidade do agronegócio apresentou dados que rebatem a decisão do governo Lula de importar arroz do exterior. O Instituto Rio-Grandense do Arroz anunciou o fim da colheita do grão no estado, com safra de mais de 7 milhões de toneladas produzidas. O resultado da colheita ficou acima das estimativas antes das enchentes. O presidente do Instituto, Rodrigo Machado, afirmou que os dados da safra comprovam que o Rio Grande do Sul garante o abastecimento do Brasil e não há, tecnicamente, justificativa para a importação de arroz. Bom, e agora a gente segue para o Rio Grande do Sul para falar com a repórter Tauane Catan. Tauane, muito boa noite, seja bem-vinda. Você está agora, me parece, em São Leopoldo, está de pertinho ali próximo a Porto Alegre, depois de ter passado um final de semana em cidades do interior. E aí eu queria que você descrevesse, contasse um pouquinho para a gente rapidamente as diferenças aí que você observou nos impactos das chuvas, das enchentes nessas cidades que você visitou durante o final de semana e na capital gaúcha, Porto Alegre. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Pioto, Silvio, boa noite a quem nos acompanha ao vivo aqui no Oeste Sem Filtro. Isso, eu estou em São Leopoldo, que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre, em frente ao Rio dos Sinos, inclusive o rio que inundou, afetou 80% da cidade. Em comparação a Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre tem muitos entulhos, muito mais entulho, muito mais odor, aquele lixo, as pessoas improvisaram aterros, inclusive, em alguns locais que foram inundados nos últimos dias. Em comparação com o Vale do Taquari, em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, como Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Mussum, Arroio do Meio, lá nessas cidades o rio ele foi muito pior, ele chegou no telhado das casas, a destruição foi maior nesse sentido, as pessoas, a estrutura das casas simplesmente desabou. Então é aquele cenário de destruição mesmo. E também não há queixas no Vale do Taquari, nessas cidades, pelo menos com as pessoas que eu conversei, não há queixas de criminalidade, diferentemente aí de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, como Canoas, né, Paula? Lá, inclusive, no Vale do Taquari, eu conversei com os donos de uma peixaria que foi destruída pelas enchentes. A casa deles estava na parte de cima, superior da peixaria, uma casa de pouco mais de 100 anos, então toda a geração daquela família estava ali, foi completamente destruída. Primeiro nós vamos ouvir aí o relato do Rodrigo Schneider. Cobriu o telhado, é algo inimaginável, porque em setembro, que já foi algo que nós dizíamos que a nossa geração não veria novamente, né, o volume de água, faltou meio metro para chegar no segundo andar. Então, jamais imaginaríamos que chegaria ao segundo andar e que cobriria o segundo andar, de uma casa bastante alta também. Aqui bateu mais de 30 centímetros de lodo, quase cobriu o cano da bota, tanto embaixo como em cima. Como vocês fazem essa primeira limpeza grossa? Rodo de madeira, enxada, pá, com carrinho de mão no segundo andar. No térreo nós inundamos o salão com água. Caminhão-pipa para dentro e aí sim, quando amolece o lodo, empurra para fora. Mas no segundo andar, que as perdas foram maiores, né? Toda a mobília tudo ficou lá em cima. Então é trabalho braçal. Carregar os móveis, carregar os colchões, carregar tudo, jogar para a rua, carrinho de mão com pá, bota o lodo, vira para baixo e vai tirando. E nós também temos o relato do empresário Tarcísio Schneider, pai do Rodrigo. Ele conta que até o momento não recebeu nenhum auxílio para recomeçar o seu negócio. Não, até hoje, até agora, nós não recebi nada, né? Chegou a entrar no cadastro?
fiz o meu cadastro, tudo, né? Mas até agora meu nome não está na relação ainda. Mas eu estou esperando, sinceramente, né? Estou contando com uma linha de crédito, né? Pelo menos isso. A gente não quer nada de graça, eu quero pagar, mas que não seja aqueles juros exorbitantes, né? E que tem que vir o dinheiro para a gente poder tocar. Eu estou apostando nisso. Se não vier esse dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer. Paula, falando nisso, os dois estão em Arroio do Meio, que foi muito destruída, essa cidade. Arroio do Meio aí, na última medição, está com 28,7 metros, pelo menos na medição das 17 até as 18 horas. Está em alerta de inundação, assim como Lajeado com 23 metros e Roca Salles com 17,70 metros. Já Santa Teresa está com 15,3 e Mussum 17, ambas cidades em estado de alerta. E aqui em São Leopoldo, a cidade que neste ano, ironicamente, comemora aí seu bicentenário de fundação, que foi em 1824, um berço da colonização alemã, está com 3,4 metros. O rio aqui, o Rio dos Sinos, ele é mais baixo mesmo, mas a cota de inundação é de 6 metros, Paula. As pessoas já estão evacuando, sobretudo nas cidades do Vale do Taquari, estão procurando outros locais para se antecipar, porque elas também já têm essa última experiência, né? Tauane Catan, direto de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tauane, muito obrigada, uma ótima noite. Boa noite para você e bom descanso. Obrigada, boa noite. Bom, Piotr, a Tauane trouxe aí o relato de alguns empresários que estão tentando reconstruir aí no meio dessa tragédia, né, que assolou o Rio Grande do Sul. E, infelizmente, pelas imagens que a gente via, choveu esse final de semana, né? Quer dizer, é cada vez mais difícil. E a gente traz aí, agora falando um pouco dos impactos econômicos aí para o estado do Rio Grande do Sul, a gente trouxe essa informação, já tem aí os números, né, que as enchentes ocasionaram aí uma perda de quase 2 bilhões na arrecadação de impostos, no caso do ICMS, Imposto Estadual. Só um imposto já deu aí esse baque, né? Já chacoalhou a economia do Estado. Paula, esse é o ponto. É só um imposto e é só o que o Estado recolheria com o ICMS. Óbvio que tem interferência também e haverá uma redução muito forte de, por exemplo, ISS, que é um imposto municipal, mas também dos impostos federais. A pergunta que se faz é: o que o Paulo Pimenta, que é o governador biônico, está fazendo lá no Rio Grande do Sul? Porque o Lula, o presidente Lula, já liderou vários movimentos e o Brasil já concedeu perdão, por exemplo, a países muito pobres. Veja só esse cidadão, olha a honradez desse cidadão. Eu só quero, não quero de graça, eu quero um empréstimo, mas não pode ser a juros exorbitantes. Se o Brasil conseguiu perdoar países com dívida porque eram muito pobres ou porque passavam, por exemplo, catástrofes, este é o caso de catástrofe. Tem uma coisa nos empréstimos, chama-se empréstimo a fundo perdido. É quando você percebe que aquela situação é tão grande, você vai lá e faz praticamente uma doação, mas não pode chamar de doação. Então, é empréstimo a fundo perdido. Ou seja, o dinheiro vai e não precisa voltar. Porque o Estado vê naquele momento que aquele dinheiro vai produzir muito mais ganho, além de recuperar, obviamente, a vida das pessoas, a economia do lugar. Tempos atrás, aqui nem muito tempo, saiu o PIB do primeiro trimestre, que claro, é só até março, e obviamente que não inclui nada da perda que obviamente o Rio Grande do Sul vai impactar agora, nesse momento, no PIB. A gente já viu isso daí. Porque sem contar o que é imposto que o Estado, seja o município, o Estado do Rio Grande do Sul ou o governo federal deixam de arrecadar com uma economia em frangalhos como a do Rio Grande do Sul, a economia, obviamente, que as outras pessoas poderiam arrecadar com a economia girando, isso também vai impactar a vida do Estado, a vida fiscal do Estado. Mas esse tem um outro ponto. O Estado é tão, eu estou falando aqui do governo federal, que é quem pode socorrer com fundo perdido, ou seja, empréstimo a fundo perdido, o Rio Grande do Sul, não consegue, por sua miopia, neste caso, tudo leva a crer, política, enxergar o básico em economia. Um Estado como o Rio Grande do Sul, quanto melhor e antes se recuperar, mais retorno ele dá. E eu não estou nem falando da dignidade das pessoas, que deveria ser a prioridade do governo. Essas pessoas também estão sofrendo. Está pegando o lado econômico, que parece que é distante das pessoas. Não, economia é feita de gente. As pessoas não podem dissociar uma coisa da outra. Não existe economia sem gente. Se você recupera a economia, a vida das pessoas também é recuperada. E mais que isso, as próprias contas do Estado.
Até quando o governo federal vai enxergar com miopia política o Rio Grande do Sul e não ter uma ajuda efetiva, sendo que o próprio presidente defendeu perdão de dívida a estados ou países que deviam ao Brasil por uma questão de pobreza daquele lugar ou por catástrofe, por que não consegue olhar para um estado da federação, como o Rio Grande do Sul? É incrível o governo Lula. Perfeito esse paralelo. O governo não fez isso, podia fazer imediatamente. Sim. Imediatamente. Por coerência, inclusive. Não demanda tempo isso aí, por coerência. Agora, veja só, para fazer o leilão do arroz, eles foram exemplarmente ágeis. Por quê? Porque ali dá para roubar. Dá para roubar. Se eles chegarem a roubar também, né, no caso do Rio Grande do Sul, aí chegaremos a limites, teremos chegado a limites aí inalcançáveis, né, por qualquer outro país. Agora, o governo faz isso e não atende imediatamente à reivindicação básica dos gaúchos, que entreguem o dinheiro dos impostos aí que eles entregam, os gaúchos, que devolvam aos gaúchos o dinheiro que eles entregam e não voltar mais para o governo federal. Abre mão. Não tem dinheiro para dar para países amigos que são ditaduras africanas. Pronto. Augusto, até pelo Pacto Federativo, o Rio Grande do Sul, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, levam mais para o governo federal do que recebem em troca. Neste momento, pela tragédia, o Rio Grande do Sul deve receber mais do que, por exemplo, arrecadar. Não vai arrecadar o que arrecadava. Claro. Pela lógica do Pacto Federativo, o governo federal deveria fazer investimento a fundo perdido, o empréstimo a fundo perdido, mas é o mínimo. Além do que, ele vai ter retorno, o Estado se reconstrói e vai depois recuperar todo esse investimento. Porque nós estamos falando de uma tragédia. O Rio Grande do Sul não está assim porque acordou um dia de manhã e falou, vamos deixar de arrecadar. Não é desobediência fiscal, não. É uma tragédia que afetou a economia e a vida das pessoas de um Estado da Federação. Simples assim. O que mais precisa ser dito para o governador biônico, o Paulo Pimenta, o representante do governo federal no Rio Grande do Sul? Aliás, estava respondendo sobre fake news, sobre o gabinete hoje no tweet dele. Mas não é no Rio Grande do Sul que ele deveria estar preocupado com essas questões?